te faço se ou se tocar este piano. As palavras de Damián Valdez, afiadas como vidro quebrado, cortaram o murmúrio elegante da festa com uma precisão cirúrgica e cruel. Com um sorriso sádico que não alcançava seus olhos frios, ele apontava diretamente para Sofia, a empregada doméstica que se encolhia perto da parede, desejando ser invisível. O silêncio na vasta sala de estar de sua mansão foi imediato e pesado, uma mortalha de expectativa que sufocou o ambiente. Dezenas de pares de olhos de socialites a empresários viraram-se para ela, transformando-a de uma figura anônima a centro de um espetáculo humilhante. Sofia sentiu o sangue subir ao rosto, um calor insuportável de vergonha e raiva. A bandeja de prata que segurava tremeu em suas mãos, quase derrubando as taças de cristal. Aquela não era uma oportunidade, era uma armadilha, uma forma de entretenimento sádico para um homem que media seu poder pela capacidade de diminuir os outros. O piano de cauda preto e imponente parecia um monstro adormecido no centro da sala, esperando para devorá-la. O mundo de Sofia parou por um instante que pareceu durar uma eternidade dolorosa. Os rostos dos convidados se tornaram um borrão indistinto de curiosidade mórbida e desprezo velado. Ela podia ouvir sua própria respiração, rápida e superficial, em meio ao silêncio opressor que tomava conta de todo o ambiente luxuoso e frio. O sorriso de Damián se alargou, deliciando-se com o desconforto dela, saboreando cada segundo de sua agonia. Ele a havia escolhido a dedo, sabendo que sua posição a tornava completamente indefesa, um alvo fácil para sua perversidade. Para ele ela não era uma pessoa com sentimentos ou uma história, mas um objeto para seu divertimento, uma peça em seu tabuleiro de poder. A humilhação era palpável, uma nuvem tóxica que preenchia o ar sofisticado da mansão. Sofia baixou os olhos, fixando-os no tapete persa caríssimo, desejando que o chão se abrisse e a engolisse, levando-a para longe daquela crueldade calculada e pública, daquele circo de horrores. A cena era um retrato perfeito do abismo social que dividia aquela cidade imensa. De um lado, o luxo ostensivo da mansão de Damián, paredes de vidro que revelavam a cidade iluminada, obras de arte valiosíssimas, e um piano que custava mais do que Sofia ganharia em uma vida inteira de trabalho árduo e honesto. Do outro lado, estava ela, com seu uniforme simples e impecavelmente passado, uma representante silenciosa da classe trabalhadora, que mantinha aquele mundo de aparências funcionando perfeitamente, como uma engrenagem invisível. A luz dos lustres de cristal parecia zombar da sua simplicidade, e o mármore frio do chão parecia sugar o calor de seus pés, protegidos por sapatos gastos. Era um lembrete constante de que ela não pertencia àquele lugar, que estava ali apenas para servir, para ser invisível, e agora, para ser humilhada publicamente por puro capricho de seu patrão impiedoso e cruel. Enquanto os segundos se arrastavam como horas, a imagem de sua avó surgiu na mente de Sofia, nítida e dolorosa. Dona Helena, com seu sorriso doce e seus olhos cansados, deitada na cama do pequeno e humilde apartamento onde moravam. Ela pensou nos frascos de remédios caros na mesa de cabeceira, na consulta médica que precisava ser marcada com urgência, na cirurgia que os médicos haviam mencionado como a única solução definitiva para sua dor crescente. Era por Dona Helena que ela suportava aquele emprego, que engolia o orgulho todos os dias, e servia pessoas que mal a enxergavam como um ser humano. A necessidade de sua família era a corrente invisível que prendia aquela mansão, e Damián Valdez, de alguma forma perversa, parecia saber exatamente onde ficavam seus elos mais frágeis, e como apertá-los para seu próprio deleite sádico e desumano. Mas o que ele não sabia é que essa corrente também era sua maior fonte de força. Damián quebrou o silêncio, sua voz carregada de um falso tom de incentivo que só tornava tudo ainda mais insuportável. Vamos,
Não seja tímida. Qual é o problema? O gato comeu sua língua? Ou suas mãos só servem para limpar o que eu sujo? Alguns convidados soltaram risadinhas nervosas e constrangidas, quebrando a tensão com o som da cumplicidade. A crueldade explícita da pergunta fez Sofia levantar o olhar. Ela encarou Damian pela primeira vez naquela noite, e por um breve segundo a vergonha deu lugar a uma faísca de raiva pura. Ele não tinha o direito. Ele não conhecia sua vida, suas lutas, seus sonhos enterrados sob camadas de necessidade. Ela não era apenas um par de mãos para limpar. Mas a raiva foi rapidamente sufocada pelo medo paralisante, pela consciência de sua total vulnerabilidade. Perder aquele emprego significaria o fim do tratamento de sua avó e a perda de toda e qualquer esperança. Ninguém interveio. Os convidados, cúmplices pelo silêncio, apenas observavam a cena se desenrolar diante deles como se fosse uma peça de teatro. Alguns pareciam constrangidos desviando o olhar para suas taças de champanhe, mas a maioria exibia uma curiosidade mórbida, esperando para ver como o espetáculo terminaria. A passividade deles era uma forma de aprovação, um sinal de que, naquele círculo social, o poder de Damian era absoluto e incontestável. Desafiar sua autoridade mesmo para defender uma empregada indefesa estava fora de questão para qualquer um ali. A solidão de Sofia era completa e esmagadora, um abismo que se abria a seus pés. Ela estava em uma arena, e todos, desde o anfitrião até a plateia, estavam contra ela. Aquele momento definiu a natureza de seu mundo, um lugar onde a dignidade tinha um preço e a bondade era uma fraqueza imperdoável. Horas depois, no silêncio do ônibus que a levava de volta para a periferia, Sofia repassava a cena em sua mente em um loop infinito. As luzes brilhantes dos bairros nobres foram ficando para trás, substituídas pela iluminação mais fraca e esparsa de sua realidade diária. Cada risada, cada olhar de desprezo, cada palavra cruel de Damian ecoava em sua cabeça sem parar, como um disco quebrado. O peso da humilhação se instalou em seu peito como uma âncora pesada, dificultando sua respiração. Ela desceu no ponto final, caminhando pelas ruas silenciosas que conhecia tão bem. O contraste entre os dois mundos nunca pareceu tão gritante e injusto. Lá, a riqueza era uma arma usada para ferir, aqui, a sobrevivência era a batalha diária e silenciosa. Ela sentia-se esgotada não pelo trabalho físico, mas pelo peso emocional de ter sido despojada de sua humanidade. Ao chegar em seu pequeno e arrumado apartamento, Sofia sentou-se na beirada da cama, o silêncio da casa, a envolvendo como um abraço frio e solitário. Ela olhou para suas próprias mãos, calejadas pelo trabalho de limpeza, mas que um dia conheceram a delicadeza e a magia das teclas de um piano. Mãos que haviam sido ridicularizadas, chamadas de inúteis para qualquer coisa, além de servir a um mestre cruel. Uma lágrima silenciosa rolou por seu rosto, uma lágrima de raiva, frustração e profunda tristeza acumulada. A oferta de Damian era um veneno disfarçado de oportunidade, uma piada cruel às custas de sua dignidade. Mas, em meio à dor, uma pergunta teimosa começou a se formar em sua mente, uma semente de rebelião. E se ela pudesse? E se ela pudesse transformar aquela humilhação em sua maior vitória? O pensamento a assustou e a fortaleceu. Movida por um impulso súbito, Sofia foi até o velho guarda-roupa e pegou uma pequena caixa de música empoeirada que não abria há anos. Ela a abriu com cuidado. A melodia suave e familiar começou a tocar, uma canção de ninar de sua infância que trouxe uma onda de nostalgia. Lá dentro, sobre Rede Kinima Aamag, um veludo desbotado, repousava um delicado asterisco por broche por o pilô de prata em forma de um pequeno piano de cauda. Era a única herança de valor que sua mãe lhe deixara antes de falecer. Aquele objeto era mais do que uma joia. Era um símbolo de um passado que ela tentara esquecer, de uma época em que a música era o centro de sua vida, antes que as dificuldades a forçassem a abandonar seus sonhos mais preciosos.
Segurá-lo era como tocar uma parte perdida de si mesma, uma alma esquecida que pedia desesperadamente para ser redescoberta e ouvida. As lembranças vieram em uma avalanche avassaladora. Ela se viu como uma menina, sentada em frente a um piano velho, seus pequenos dedos dançando sobre as teclas com uma alegria pura. Lembrou-se do orgulho nos olhos de sua avó, ao ouvi-la tocar pela primeira vez. Foi Dona Helena quem lhe deu aquele objeto precioso, um presente de aniversário. Este é o som da sua alma, minha neta. Nunca deixe que o silenciem, ela disse na época, prendendo-o em seu vestido com o gesto de carinho infinito. Sofia apertou-o com força na palma da mão, sentindo o metal frio contra sua pele. As palavras de sua avó ecoaram em sua mente, contrastando dolorosamente com as palavras cruéis de Damião. Por anos, ela havia permitido que as circunstâncias silenciassem sua alma. Talvez fosse hora de deixá-la cantar novamente, mais alto do que nunca. Esta história está te comovendo? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. Ela foi até o quarto de sua avó. Dona Helena dormia serenamente, mas sua respiração era frágil e superficial, um som que partia o coração de Sofia. Sobre a mesa de cabeceira, ao lado de um copo de água, estava a receita médica com o nome do medicamento que ela não podia mais comprar com seu salário de empregada. Ao lado, uma carta do hospital detalhando os custos proibitivos da cirurgia de que ela precisava urgentemente. A visão daquela realidade esmagadora trouxe Sofia de volta à terra, longe de suas memórias e sonhos de infância. Seu orgulho ferido e as lembranças de um passado feliz não pagariam as contas. A oferta de Damião, por mais humilhante que fosse, representava a única e desesperada chance de salvar a vida da mulher que a criou com tanto amor. A escolha parecia impossível, sua dignidade ou a saúde de sua avó. Que caminho ela deveria seguir? Dona Helena abriu os olhos lentamente, como se sentisse a presença preocupada da neta ao seu lado. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de um amor que poderia mover montanhas. Minha menina, não se preocupe comigo, eu já vivi bastante. Você precisa voar, Sofia, ela sussurrou, sua voz um pouco rouca, mas firme. As palavras dela, ditas com tanta sinceridade e altruísmo, partiram o coração de Sofia em 1000 pedaços. Voar? Como ela poderia voar com as asas cortadas pela necessidade, pela pobreza, pela crueldade de um mundo que parecia determinado a mantê-la no chão? Ela queria dizer à avó que não era justo, que ela merecia viver muito mais, com saúde e paz. Mas, em vez disso, Sofia apenas segurou a mão frágil de sua avó e sorriu de volta, tentando esconder a tempestade de emoções que se formava dentro de si e ameaçava transbordar a qualquer momento. A noite foi longa e sem sono, uma tortura de pensamentos conflitantes. Sofia se debateu com o dilema por hora a fio, virando de um lado para o outro na cama estreita. Aceitar o desafio de Damião significava se submeter a mais uma rodada de sua crueldade, se tornar o centro de um circo midiático que ele certamente montaria para seu próprio deleite sádico. Recusar significava manter seu orgulho intacto, mas possivelmente perder sua avó por falta de recursos financeiros. A oferta de se tornar CEO era obviamente uma mentira, uma hipérbole para maximizar a humilhação pública. Mas e se houvesse uma recompensa em dinheiro? E se, por um milagre, ela conseguisse tocar e ganhar o suficiente para a cirurgia? A esperança, por menor que fosse, era uma semente perigosa plantada em solo árido e desesperado, e ela não sabia se deveria regá-la ou arrancá-la. No dia seguinte, ao retornar à mansão, o ar estava ainda mais pesado e hostil. Bernardo, o gerente, a recebeu com um olhar de desprezo e um riso presunçoso nos lábios finos. Acha que o patrão estava falando sério? Pessoas como nós não têm esses luxos, menina. Sonhar é para os ricos. Agora, vá limpar os banheiros da ala leste, e quero ver meu reflexo no chão quando terminar.
Ele a sobrecarregou com as tarefas mais ingratas e fisicamente exigentes, certificando-se de que ela não tivesse um minuto de descanso para pensar. Cada ordem era dada com um tom de superioridade, uma forma de lembrá-la de seu lugar inferior na hierarquia daquela casa. Bernardo via a atenção que Damián deu a Sofia, mesmo que negativa, como uma ameaça à sua própria posição, e estava determinado a esmagar qualquer ambição que ela pudesse ter. Mais tarde, enquanto limpava um corredor longo e silencioso, sentindo-se completamente isolada, Bernardo a encurralou. Ele se aproximou sorrateiramente, sua presença a intimidando no espaço estreito e opressor. Escute bem, ele sibilou, sua voz baixa e ameaçadora, como o som de uma serpente. Eu vi o jeito que vê, você olhou para o piano. Vi a faísca em seus olhos. Apague-a. Seu lugar é limpando, não sonhando acordada. Se tentar qualquer gracinha, eu mesmo me encarrego de garantir que você nunca mais consiga um emprego nesta cidade, entendeu? A ameaça velada era clara e direta. Era uma humilhação íntima, longe dos olhos dos convidados, mas talvez ainda mais cortante e perigosa. Ele não estava apenas a humilhando, estava tentando destruir sua esperança antes mesmo que ela pudesse florescer, garantindo que ela permanecesse esmagada e submissa ao seu controle. A intimidação de Bernardo, no entanto, teve o efeito contrário ao que ele esperava. Em vez de esmagar seu espírito, acendeu a chama da rebeldia que a humilhação de Damián havia iniciado. Sofia agora tinha 2 inimigos declarados naquela casa. 2 homens que se deliciavam com seu sofrimento. Ela pensou no pequeno objeto de prata guardado em segurança em seu bolso. Ele parecia aquecê-la, dando-lhe uma força que ela não sabia que possuía. Uma âncora, em meio à tempestade. Aquele pedaço de metal era um lembrete de quem ela era, de quem ela poderia ser. Não era mais apenas sobre o dinheiro para a cirurgia da avó. Tornou-se uma questão de honra, de provar a si mesma e a eles que estavam redondamente errados sobre ela. Ela não era apenas uma empregada. Ela era Sofia. E Sofia tinha música dentro dela, esperando para ser libertada. Enquanto polia a prataria na sala de jantar, tentando ignorar a dor em suas costas, Damián entrou, vestindo um terno impecável, pronto para mais um dia de negócios. Ele a viu e sorriu com desdém. Então, a musicista decidiu aparecer para trabalhar. Pensei que estaria em casa, praticando para sua grande estreia como CEO. Ele riu de sua própria piada, esperando que ela se encolhesse, ou desviasse o olhar como na noite anterior. Mas, desta vez, algo estava diferente. Sofia não baixou a cabeça. Ela o encarou diretamente, seus olhos firmes e silenciosos, segurando o pano de polimento com uma força renovada, em suas mãos. O desafio silencioso em seu olhar era inconfundível, uma mudança sutil que ele não esperava e que o deixou momentaneamente intrigado e irritado. A mudança em sua postura o pegou de surpresa, quebrando sua rotina de poder. Por um breve momento, a máscara de arrogância de Damián vacilou, substituída por uma centelha de curiosidade. Ele esperava lágrimas ou submissão, não essa calma desafiadora que o confrontava. Contudo, rapidamente se recompôs, atribuindo a atitude dela a uma tolice ou a um desespero ingênuo que beirava a insanidade. Vá limpar a varanda. A vista de lá, talvez te inspire a compor uma sinfonia sobre esfregões e baldes, disse ele, virando as costas e saindo da sala com um ar de superioridade. Ele a descartou como insignificante, mas a semente da dúvida havia sido plantada em sua mente arrogante. O que aquela empregada estava tramando? Ele não podia imaginar que a resposta para essa pergunta mudaria sua vida para sempre, e destruiria tudo o que ele construiu. Naquela noite, movida por uma nova e sombria motivação que a impulsionava, Sofia usou o computador de uma lan house perto de sua casa. Ela pesquisou o nome de Damián Valdés associado a transações imobiliárias e despejos. As notícias eram discretas, enterradas em páginas de economia, mas estavam lá.
uma série de artigos sobre revitalizações urbanas, que nas entrelinhas contavam histórias de despejos e aquisições hostis. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quantas famílias, quantos idosos como sua avó, haviam sido vítimas da ganância daquele homem. A luta dela agora tinha uma nova dimensão. Não era apenas por sua família, mas por todas as pessoas que ele havia esmagado em seu caminho para o topo. A justiça também se tornou parte de sua motivação, uma chama que queimava junto com seu desejo de vingança pessoal. A decisão foi tomada. Não havia mais dúvida, nem medo, apenas uma clareza cortante e fria. Sofia se levantou da cadeira de plástico da lan house secando as lágrimas que, ainda insistiam em cair. Ela iria aceitar o desafio. Mas não seria nos termos de Damian. Ela não seria um peão em seu jogo sujo e cruel. Se fosse para entrar na arena, seria como uma gladiadora, pronta para lutar por muito mais do que apenas dinheiro. Lutaria por sua dignidade, pela memória de seus sonhos, pela saúde de sua avó e por todas as vozes que Damian havia tentado silenciar com seu poder e sua influência. O medo se transformara em uma fogueira de determinação que aquecia seu coração. Ele queria um espetáculo? Ele teria um, mas seria um que ele jamais esqueceria por toda a sua vida. No dia seguinte ela o procurou em seu santuário de poder. Damian estava em seu escritório suntuoso, com uma vista panorâmica da cidade. Ele a olhou por cima dos óculos de grife, visivelmente irritado pela interrupção. "O que você quer agora? Não vê que estou ocupado?" Sofia deu um passo para dentro, sua postura ereta e desafiadora. "Eu vim responder ao seu desafio." Damian levantou uma sobrancelha. LHA, um brilho de divertimento perverso em seus olhos. "Ah, é mesmo? E qual é a resposta da nossa grande artista das faxinas?" "Eu aceito tocar o piano", disse Sofia, cada palavra dita com uma calma calculada que o desarmou por completo. O sorriso dele vacilou. "Mas", continuou ela, e a pausa foi deliberada, carregada de um peso que encheu a sala, com uma condição. Sua voz não tremeu. Que condição ela poderia impor a ele? A arrogância de Damian brilhou em seus olhos, uma diversão fria e cortante que ele nem tentou disfarçar. "Uma condição? Você, uma simples empregada doméstica, está me impondo condições agora? Que piada!" A risada dele ecoou pelo escritório luxuoso, um som seco que bateu contra as paredes de vidro que mostravam a imensidão de São Paulo aos seus pés. Ele se recostou confortavelmente em sua poltrona de couro italiano, unindo as pontas dos dedos como um predador que avalia sua presa com curiosidade. Para ele a situação era o cúmulo do absurdo, uma piada ainda melhor do que a que ele mesmo havia planejado. A audácia daquela mulher, que deveria estar tremendo de medo e implorando por clemência, o intrigava e irritava profundamente. Ele esperava súplicas, não exigências. O que ela poderia querer que ele não pudesse esmagar com um gesto? Sofia manteve a postura firme, a coluna reta, recusando-se a ser abalada pela zombaria cínica dele. "A apresentação será pública, Sr. Valdez. Em um lugar de respeito, como o Teatro Municipal, com a presença da imprensa, e um prêmio em dinheiro claro e definido. Além disso, o valor total do prêmio deve ser depositado em uma conta de garantia, que seja auditada por um terceiro independente, antes mesmo da data do evento." Cada palavra foi dita com uma precisão e calma que ela mesma não sabia que possuía. A ideia havia se formado durante sua longa noite de insônia, um plano de batalha desesperado e sua única defesa. Ela sabia que não podia confiar na palavra daquele homem. Se fosse se expor à humilhação nacional, precisava garantir que, caso um milagre acontecesse e ela vencesse, a recompensa seria real e inegável. O sorriso de Damian se alargou, mas agora havia um brilho diferente em seu olhar calculista. Era uma admiração relutante, quase imperceptível,
misturada com um sadismo ainda maior e mais perigoso. Então você não quer apenas o dinheiro, quer a glória, quer um palco para o seu grande momento de triunfo ou de vergonha em grande estilo? Pois bem, empregada, você terá. Ele se levantou e caminhou lentamente até a janela, observando a cidade abaixo como se fosse seu tabuleiro de jogo. Eu farei ainda melhor. Será um grande evento de caridade. O magnânimo empresário Damian Valdez, dando uma chance de ouro a uma humilde funcionária. A história perfeita para os jornais. E quando você falhar miseravelmente, na frente de todos, a lição sobre seu lugar no mundo será ainda mais poderosa e inesquecível. Ele se virou para ela, o rosto transformado em uma máscara de poder e controle absolutos. Acordo feito. Prepare-se para o seu grande dia, futura CEO. Bernardo, meu gerente, cuidará de todos os detalhes sujos para que o espetáculo seja perfeito. Com um gesto desdenhoso, ele a dispensou como se fosse um inseto. Agora saia da minha sala. Tenho coisas mais importantes para fazer do que lidar com seus delírios de grandeza. Sofia saiu sem dizer mais uma palavra, sentindo o peso daquele acordo impossível sobre seus ombros. Ela havia conseguido o que queria, mas a que custo? A batalha estava apenas começando, e ela sabia que Damian usaria cada segundo até o evento para tentar destruí-la psicologicamente, garantindo que ela chegasse ao palco já derrotada. A guerra estava declarada. Bernardo, o gerente da mansão, recebeu a notícia com uma mistura de choque e fúria contida que deformou seu rosto. O patrão só pode ter enlouquecido de vez. Dar um palco para essa atrevida? Ele olhou para Sofia com um desprezo que ela podia sentir fisicamente, como um arrepio gelado subindo por sua espinha. A partir daquele momento, a vida dela na mansão se transformou em um inferno silencioso e calculado. As tarefas dela dobraram de um dia para o outro, sem qualquer explicação. Ela era designada para limpar os locais mais difíceis e esquecidos da casa, como o sótão empoeirado e a adega úmida e escura, lugares onde passaria horas completamente isolada, longe de qualquer olhar que pudesse testemunhar o abuso sutil, mas constante, que sofria diariamente. Cada ordem que Bernardo lhe dava vinha acompanhada de um comentário sarcástico sobre suas pretensões artísticas. Era sua forma de moer a confiança dela pouco a pouco, dia após dia, com um veneno lento e eficaz. Limpe bem o chão da sala de música, grande pianista. Quem sabe um pouco de cera não inspira sua próxima sinfonia, ele dizia com um sorriso cruel, enquanto ela se arrastava de joelhos. Os outros funcionários, com medo de perderem seus empregos, simplesmente desviavam o olhar, deixando Sofia completamente sozinha em seu tormento. Ela se sentia como um fantasma em sua própria vida, invisível para a solidariedade, mas um alvo claro para a maldade. O isolamento era talvez a pior parte de toda a tortura, a sensação de ser uma não-pessoa naquele ambiente hostil e sufocante. Enquanto limpava a vasta biblioteca, equilibrada perigosamente em uma escada alta para alcançar as prateleiras superiores, Bernardo entrou sorrateiramente na sala. Cuidado para não cair daí de cima, nossa pequena estrela. Uma pianista de renome internacional não pode ter os dedos quebrados, não é mesmo? Ele riu baixo, um som sibilante que a fez estremecer por dentro. Sofia o ignorou, focando em limpar um livro antigo, com um pano macio, o coração batendo forte no peito. Ele então se aproximou da base da escada e a sacudiu levemente, apenas o suficiente para que ela perdesse o equilíbrio por um segundo. E se agarrasse à prateleira com força, o pânico tomando conta dela. Um acidente seria tão fácil de acontecer naquele lugar isolado e sem testemunhas. Um acidente pode acontecer a qualquer momento. Escadas são traiçoeiras, ele sussurrou com uma malícia evidente, antes de sair da sala como se nada tivesse acontecido,
deixando-a com as pernas trêmulas e um medo profundo e paralisante. A ameaça não era mais velada, era física e real. Bernardo estava deixando claro que ele poderia machucá-la de verdade, e ninguém acreditaria nela se contasse. Era a palavra dela contra a do gerente de confiança de um dos homens mais poderosos da cidade. Ela estava presa, e o palco do teatro parecia um destino cada vez mais distante e impossível. Como ela poderia se concentrar na música quando sua segurança estava em risco a cada minuto que passava naquela casa que se tornara sua prisão? As noites se tornaram seu único refúgio, o único momento em que podia respirar e ser ela mesma. Chegava em casa exausta, com o corpo doendo e a mente em frangalhos. Mas a imagem de sua avó dormindo serenamente no quarto ao lado lhe dava forças para continuar. Dona Helena parecia mais frágil a cada dia, e a tosse seca que a acordava durante a noite era um lembrete constante e doloroso do que estava em jogo. Sofia comia um pão com manteiga na cozinha silenciosa, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Como ela poderia praticar? Onde encontraria um piano? O tempo estava correndo impiedosamente, e cada dia que passava sem que ela tocasse uma única nota, era um dia a menos de esperança, um passo a mais em direção ao abismo. Foi então que uma lembrança de infância surgiu em sua mente como uma luz no fim do túnel. Ela se lembrou da velha igreja do bairro, a paróquia de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Havia um piano antigo e esquecido no salão paroquial, provavelmente desafinado e negligenciado, mas ainda assim, era um piano. No dia seguinte, depois de um turno de trabalho infernal, ela foi até lá. Encontrou o padre Miguel, um senhor bondoso de cabelos brancos que a conhecia desde que era uma menina pequena correndo pelo pátio da igreja. Com a voz embargada, ela explicou sua situação, esperando uma recusa, mas encontrou apenas compaixão nos olhos do velho padre, que ouviu seu relato com paciência e atenção. Minha filha, é claro que pode usar o piano, ele está à sua disposição sempre que precisar, disse ele com um sorriso gentil e acolhedor que aqueceu o coração de Sofia. A casa de Deus está sempre aberta para quem busca consolo e refúgio, seja na oração ou na música. A arte também é uma forma de rezar, Sofia. Aquelas palavras foram como um bálsamo para sua alma ferida e cansada. Naquela noite, pela primeira vez em mais de 10 anos, os dedos de Sofia tocaram as teclas de marfim amareladas pelo tempo. O silêncio do salão foi quebrado por uma nota hesitante, o início de uma longa jornada de volta para casa, de volta para si mesma, um reencontro com a parte de sua identidade que ela pensou ter perdido para sempre. O som que saiu do velho instrumento era melancólico e imperfeito, com algumas notas visivelmente desafinadas, mas era música. No início, seus dedos estavam rígidos, desajeitados, como se tivessem esquecido a linguagem que um dia falaram com tanta fluência e paixão. A frustração a invadiu como uma onda gelada. Ela tentou tocar uma peça simples de sua infância, uma sonata de Mozart, mas errou as notas, a melodia saindo truncada e dolorosa. As provocações de Damião e Bernardo ecoaram em sua mente. Inútil, sonhadora, seu lugar é limpando o chão. As lágrimas brotaram em seus olhos e escorreram por seu rosto, caindo silenciosamente sobre as teclas do piano velho, pequenas gotas de desespero. Por um momento devastador, ela pensou que eles estavam certos. Talvez ela tivesse perdido o dom para sempre. Talvez tudo aquilo fosse uma loucura, um delírio de uma mulher desesperada. Ela estava prestes a desistir, a fechar a tampa do piano e nunca mais abri-la, aceitando seu destino de servidão e silêncio. Mas então, a imagem de sua avó veio à sua mente. Lembrou-se do sorriso dela, ao ouvi-la tocar quando era pequena, um sorriso que iluminava todo o seu mundo. Lembrou-se do calor de sua mão segurando a sua depois de cada pequena apresentação na escola. A imagem de Dona H, Helena, frágil na cama, acendeu uma chama de teimosia dentro dela, um fogo que a impediu de se render ao desespero.
Ela respirou fundo, secou as lágrimas com as costas da mão e tentou novamente. Desta vez, ela não tentou tocar uma peça pronta de um compositor famoso. Apenas deixou seus dedos se moverem livremente sobre as teclas, como se estivessem falando. Deixou que eles expressassem a dor, a raiva, o medo e a pequena centelha de esperança que ainda sentia. Uma melodia nova e improvisada começou a surgir, hesitante no início, mas depois ganhando força e clareza. Naquele salão de igreja vazio e silencioso, Sofia começou a reencontrar a voz de sua alma, a música que o mundo havia tentado silenciar por tanto tempo, mas que se recusava a morrer, insistindo em existir. Damian, por sua vez, não estava nem um pouco parado. Ele convocou sua assessora de imprensa, uma mulher implacável e fria chamada Verônica. Eu quero que essa história esteja em todos os lugares, ele ordenou, sentado em seu escritório como um rei em seu trono. A narrativa é simples e cativante. O grande filântropo Damian Valdez, em um ato de generosidade sem precedentes, dá à sua empregada a chance de sua vida. Foquem no quão absurdo e delirante é o pedido dela. Façam dela uma figura um pouco patética, uma sonhadora, talvez um pouco desequilibrada. Quero que o público sinta pena dela, para que sua queda seja ainda mais espetacular e humilhante. Verônica anotou tudo em seu tablet, seu rosto impassível como sempre. Ela era uma especialista em construir e destruir imagens públicas, e sabia exatamente como transformar a história de Sofia em um circo midiático que beneficiaria seu cliente. Vamos insinuar que ela está fazendo isso por fama, talvez para conseguir um acordo financeiro. Criaremos uma onda de desconfiança em torno dela. Quando ela subir naquele palco, a maior parte da plateia já estará esperando e torcendo por seu fracasso, explicou ela, com a frieza de uma cirurgiã. Damian sorriu, satisfeito. O plano era perfeito. A humilhação pública seria sua obra-prima, um espetáculo de crueldade que ele saborearia lentamente, a cada nota errada que ela tocasse. No dia seguinte, uma nota maldosa apareceu em uma famosa coluna de fofocas online. O título era cruel e direto. A gata borralheira dos jardins quer ser Beethoven. O texto era recheado de insinuações venenosas, descrevendo Sofia como uma faxineira ambiciosa com delírios de grandeza, que estava tentando se aproveitar da bondade de seu patrão. A história se espalhou como fogo em um campo seco. Quando Sofia saiu da mansão naquele dia, sentiu os olhares cortantes dos outros funcionários, ouviu os sussurros e as risadinhas pelas suas costas. A humilhação que antes era privada agora era terrivelmente pública, um fardo pesado que ela carregava por onde andava, uma marca de vergonha. No ônibus, a caminho de casa, ela viu pessoas olhando para ela e cochichando, apontando para a tela de seus celulares onde a notícia estava estampada. Ela se sentia nua sob os olhos de uma cidade inteira, julgada e condenada por pessoas que não sabiam absolutamente nada sobre sua vida, sua dor ou seus motivos. A humilhação agora era anônima e esmagadora. Ela encolheu em seu assento, desejando poder se tornar invisível, desaparecer da vista de todos. A armadilha de Damian estava se fechando ao seu redor, e ela se sentia cada vez mais sufocada, sem ar, como se estivesse se afogando em um mar de julgamentos e desprezo. O que ela faria agora que a cidade inteira a via como uma louca? Em casa, a situação não era melhor. Alguns vizinhos, que leram a notícia em seus celulares, a olhavam com uma mistura de pena e desconfiança. É verdade o que estão dizendo por aí, Sofia? Perguntou Dona Amélia, a dona da padaria da esquina, com uma preocupação genuína. Você realmente desafiou um homem tão poderoso quanto o Sr. Valdez. Tenha cuidado, minha filha, peixe pequeno não briga com tubarão. O conselho, embora bem intencionado, só aumentava seu sentimento de isolamento e desamparo. Parecia que o mundo inteiro estava contra ela, que todos a viam como uma louca ou uma aproveitadora que merecia o que estava por vir. Ela estava completamente sozinha.
A estratégia de Damian estava funcionando com uma precisão assustadora. Ele não estava apenas preparando o palco para a derrota musical dela. Ele estava metodicamente destruindo sua reputação, seu espírito e sua rede de apoio antes mesmo que ela tivesse a chance de lutar de volta. Ele queria que ela chegasse ao teatro municipal não apenas como uma musicista despreparada, mas como uma pária social, uma figura ridícula aos olhos de todos. A batalha não seria travada nas teclas do piano, mas na arena da opinião pública, um jogo que ele sabia jogar melhor do que ninguém. E ela estava perdendo feio, sem aliados e sem defesa. O mais forte Abiyat Ali ainda está por vir. Fique até o final. Certa noite, exausta e completamente desanimada, ela vasculhava uma velha caixa de madeira em seu guarda-roupa, procurando por algumas partituras antigas de sua infância. Em meio a papéis amarelados e frágeis, seus dedos encontraram algo pequeno, frio e metálico. Era uma medalha de ouro, um pouco oxidada pelo tempo. Na frente estava gravado o desenho de uma lira, e no verso as palavras: primeiro lugar, concurso de jovens talentos musicais. Abaixo estava seu nome, gravado com clareza: Sofia Neves. Ela tinha apenas 10 anos quando a ganhou, em um pequeno teatro de bairro, num tempo em que a música era pura alegria. A lembrança daquele dia, da alegria pura em seu peito e do orgulho transbordando nos olhos de sua avó, a atingiu com a força de uma onda. Aquela medalha era a prova. Ela não era uma farsa, não era uma sonhadora desequilibrada, ela já tinha sido boa, muito boa, aquela habilidade era real, fazia parte dela, mesmo que estivesse adormecida há muito tempo. Segurar aquele objeto era como segurar um pedaço de sua verdadeira identidade, uma identidade que Damian estava tentando apagar com suas mentiras e manipulações. Mas a verdade estava ali, sólida e pesada, na palma de sua mão, um testemunho silencioso de quem ela era. Junto com a medalha, havia um recorte de jornal local, amarelado e dobrado com extremo cuidado. A manchete dizia: menina prodígio da periferia encanta a plateia com seu talento ao piano. Havia uma foto sua, pequena e granulada, sorrindo de orelha a orelha e segurando um pequeno troféu. Ela leu o artigo, e as palavras a transportaram de volta no tempo, para um momento de pura felicidade. O jornalista elogiava sua sensibilidade musical rara, e sua técnica impressionante para alguém tão jovem. Sofia chorou ao reler aquelas linhas, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de redescoberta e alívio, a certeza de que não estava louca. Aquela menina talentosa e cheia de sonhos ainda existia em algum lugar dentro dela, enterrada sob camadas e mais camadas de dor, dificuldade e resignação. Ela precisava resgatá-la, não apenas por sua avó, mas por si mesma. A luta não era mais apenas sobre o dinheiro para o tratamento. Era sobre recuperar sua própria alma, sua própria voz, que havia sido silenciada por tanto tempo. Ela não podia deixar que Damian vencesse. Ela não podia deixar que ele reescrevesse sua história e a transformasse em uma piada. Aquele recorte de jornal era sua constituição, a declaração de sua independência, seu manifesto pessoal de resistência contra a tirania. Dona Helena, que havia acordado com o barulho suave de seu choro, entrou no quarto devagar, apoiando-se nos móveis. Ela viu a medalha e o recorte de jornal nas mãos da neta, e sorriu com uma ternura infinita. Eu guardei isso para você, meu amor, disse ela, sua voz suave, mas firme, para que você nunca se esquecesse de quem você realmente é. Ela se sentou na cama ao lado de Sofia, e pegou sua mão, o toque frágil, mas cheio de força. Aquele piano, Sofia, é a voz da sua alma. Não deixe que ninguém a cale. Nunca. Mostre a eles a música que existe dentro de você. As palavras de sua avó, ditas com tanta fé e amor incondicional, eram um encorajamento que ela desesperadamente precisava. Eram mais poderosas do que todas as zombarias de Damian, todos os sussurros maldosos dos colegas, todas as manchetes cruéis dos jornais.
Naquele momento, sentada ao lado da mulher que era seu tudo, a determinação de Sofia se solidificou como aço. Ela não iria mais se esconder ou sentir vergonha. Ela iria lutar. Ela iria tocar. E sua música contaria a verdade que as palavras não conseguiam expressar. Aquele desafio havia se tornado a guerra de sua vida, uma batalha pela sua dignidade e pelo seu futuro. Você se lembra do professor Antunes? Perguntou Dona Helena de repente, seus olhos se iluminando com a força da lembrança. Seu primeiro professor de piano. Ele sempre dizia que você tinha um dom que vinha de Deus, um talento que só aparece uma vez a cada geração. Ele se aposentou há muitos anos, acho que mora na Lapa agora. Talvez ele pudesse te ajudar-me. NH neta. Ele entenderia tudo. Ele acreditaria em você. A menção do nome do velho mestre acendeu uma nova e poderosa esperança em Sofia. O professor Antunes era uma figura quase mítica de sua infância. A primeira pessoa a acreditar em seu potencial. Ele era um homem severo, mas justo que havia reconhecido seu talento antes de qualquer outra pessoa no mundo. Encontrá-lo poderia ser a chave para tudo. Ele poderia não apenas ajudá-la a se preparar tecnicamente, mas também ser a testemunha de que ela precisava. Alguém com credibilidade no mundo da música que pudesse atestar que sua habilidade era real, não apenas um delírio de uma empregada desesperada querendo dar um golpe. A busca pelo professor Antunes se tornou sua nova missão, um objetivo claro em meio ao caos. Ele era a peça que faltava em seu quebra-cabeça, a única esperança de virar o jogo. As sessões de prática na igreja se tornaram mais intensas e focadas. Sofia passava horas todas as noites, seus dedos redesenhando os caminhos, que um dia conheceram tão bem sobre as teclas. Ela tocava até seus músculos doerem, até o suor escorrer por sua testa e pingar no teclado. Aos poucos a fluidez voltou, como um rio reencontrando seu leito. As melodias começaram a emergir claras e poderosas, preenchendo o silêncio do salão paroquial com uma beleza melancólica. Padre Miguel às vezes parava na porta para ouvi-la, maravilhado com a transformação da jovem e da música que fluía dela, uma prece sem palavras. A música que ela tocava não era apenas técnica, era carregada de uma emoção crua e visceral. Era uma narrativa de sua dor, sua luta e sua esperança inabalável. O velho piano desafinado parecia cantar com uma nova vida sob seus dedos, como se também estivesse esperando por aquele momento para ter sua voz ouvida novamente. Cada nota era um passo para longe da faxineira e um passo para mais perto da artista que ela sempre foi. A igreja se tornou seu santuário, e o piano, sua arma. A cada dia que passava, ela se sentia mais forte e mais preparada para a batalha que a esperava, a batalha pela sua alma. Um dia, enquanto Sofia limpava o escritório de Damian, ele a observou com um olhar calculista e cruel. Soube que você tem praticado em uma igrejinha de bairro. Que cena comovente! A santa pianista e o pecador opressor, disse ele, com um sorriso de escárnio que não alcançava seus olhos frios. Espero que esteja rezando muito, Sofia, porque você vai precisar de um verdadeiro milagre para não passar a maior vergonha da sua vida naquele palco. Ele se aproximou dela, invadindo seu espaço pessoal, uma tática clara de intimidação. Ela podia sentir o cheiro caro de seu perfume, uma fragrância que para sempre associaria ao medo e à opressão. Sabe, eu poderia acabar com toda essa sua fantasia agora mesmo, ele continuou, a voz baixa e ameaçadora. Com um simples telefonema posso garantir que você e sua avó doente sejam despejadas do apartamento onde moram. Lembre-se de quem está no controle aqui. Sempre. A ameaça foi dita em um tom calmo, quase casual, o que a tornou ainda mais aterrorizante. Ele estava deixando claro que o jogo não tinha regras para ele. Ele podia destruir a vida dela inteira com um estalar de dedos. E o desafio do piano era apenas a parte mais visível de seu poder, a ponta do iceberg de sua crueldade. A crueldade dele parecia não ter limites. Sofia sentiu um calafrio percorrer seu corpo, mas não recuou. Ela o encarou diretamente,
seus olhos refletindo a luz fria que entrava pela janela. Você pode ter o controle sobre muitas coisas, Sr. Valdez. Sobre meu emprego, sobre meu apartamento. Mas você não tem controle sobre a minha música. Isso é algo que o seu dinheiro não pode comprar, e que o seu poder nunca poderá tocar. A resposta o surpreendeu. Ele esperava medo, lágrimas, submissão. Em vez disso, encontrou uma dignidade inabalável que ele não conseguia compreender, e portanto não conseguia destruir. Irritado com sua insolência, ele apenas rosnou, o rosto contorcido em uma carranca. Veremos no teatro. O palco será o seu juiz. E a plateia, o seu carrasco. Ele a deixou ali, sozinha no escritório silencioso, o veneno de suas palavras pairando no ar, como uma névoa tóxica. Mas algo dentro de Sofia havia mudado. A ameaça dele, em vez de quebrá-la, apenas fortaleceu sua resolução. Agora, ela não estava lutando apenas por sua avó e por sua honra. Estava lutando contra a própria tirania, contra a ideia de que os ricos e poderosos podiam esmagar os sonhos de qualquer um que se atrevesse a desafiá-los. Naquela mesma semana, Verônica, a assessora de Damian, deu o próximo passo em seu plano de demolição de imagem. Ela arranjou uma entrevista exclusiva para um programa de televisão sensacionalista. O apresentador, famoso por seu estilo agressivo e impiedoso, anunciou a pauta com um tom dramático. A seguir, a história que parou São Paulo, a faxineira que quer ser milionária. Conversamos com o empresário Damian Valdez sobre o desafio inusitado. E ele tem uma revelação chocante a fazer sobre o passado de sua funcionária. A chamada era uma isca clara, projetada para pintar Sofia como uma golpista, e Damian como a vítima benevolente da situação. Sofia assistiu à entrevista do pequeno televisor em sua sala, o coração apertado no peito. Damian apareceu na tela parecendo charmoso, calmo e extremamente razoável. Eu só quis dar uma oportunidade, uma chance, disse ele, com uma expressão de falsa humildade. Mas infelizmente, depois que o desafio se tornou público, descobrimos algumas coisas preocupantes. Parece que ela tem um histórico de instabilidade emocional. Não quero entrar em detalhes para protegê-la, mas digamos que essa fixação por música não é nova, e já causou problemas sérios em seu passado. Era uma mentira deslavada, uma calúnia calculada para destruir sua credibilidade e envenenar a opinião pública contra ela. As mentiras de Damian tiveram o efeito desejado. O telefone do apartamento de Sofia começou a tocar incessantemente com ligações de números desconhecidos. Alguns ligavam para proferir insultos, outros com falsas propostas de ajuda que eram claramente armadilhas para ridicularizá-la ainda mais. Repórteres acampavam do lado de fora de seu prédio, tentando conseguir uma foto ou uma declaração dela. Ela se tornou uma prisioneira em sua própria casa. A pressão era imensa, e ela começou a duvidar de si mesma novamente. Talvez Damian estivesse certo. Talvez ela fosse louca por ter aceitado aquele desafio, por ter acreditado que poderia vencer. Naquela noite, no auge do desespero, ela abriu novamente a pequena caixa de madeira. Seus olhos se fixaram no delicado asterisco por broche por de prata em forma de piano que sua mãe lhe dera pouco antes de falecer. Ela o pegou, sentindo o metal frio contra a pele quente de sua mão. Aquele objeto era mais do que uma joia. Era um elo com seu passado, um símbolo da promessa que fizera a si mesma de nunca abandonar a música. Segurá-lo era como segurar a mão de sua mãe, sentir a força de sua avó. Era um lembrete tangível de que sua música era real, que seu talento era real, independentemente do que Damian ou o mundo dissessem. Ela prendeu o objeto na gola de sua blusa simples. Ao se olhar no espelho velho e manchado do quarto, não viu a faxineira louca que a mídia pintava. Viu uma musicista. Viu a menina que ganhou uma medalha de ouro, viu a neta que lutava pela vida de sua avó. A dúvida e o medo se dissiparam, substituídos por uma clareza fria e uma determinação feroz.
Damian Valdez queria um espetáculo, ela lhe daria um espetáculo, que ele jamais esqueceria. Ela não iria apenas tocar piano. Ela lhe iria contar sua história através da música, e todos ouviriam a verdade em cada nota que ela tocasse. No dia seguinte, ela saiu de casa com a cabeça erguida. Ignorou os repórteres, caminhando por eles com uma calma que os desarmou. Ela não foi para a mansão. Em vez disso, pegou um ônibus para o bairro da Lapa. Com todo SNM, o endereço que conseguiu em uma lista telefônica antiga, ela foi procurar pelo professor Antunes. A esperança era pequena, talvez ele nem morasse mais ali, mas era a única arma que lhe restava além de sua música. Ela precisava de um aliado, alguém que conhecesse sua verdade e pudesse falar por ela. A busca por seu antigo mestre era o primeiro passo de seu contra-ataque silencioso. Ela encontrou a casa, um pequeno sobrado com uma trepadeira na fachada. Bateu na porta, o coração martelando no peito, uma mistura de medo e esperança. Um homem idoso, de cabelos brancos e óculos de aros grossos atendeu. Seus olhos, antes de um azul penetrante, agora estavam um pouco turvos pela idade, mas ainda atentos. Professor Antunes? Ela perguntou, a voz trêmula, quase um sussurro. O homem a examinou por um instante, a testa franzida em concentração. Então, um lento sorriso de reconhecimento se espalhou por seu rosto. Sofia, pequena Sofia, meu Deus, é você. Eu vi seu rosto no noticiário. Entre minha filha. Temos muito que conversar. Damian, sentindo que sua vitória estava próxima, decidiu dar o golpe final para esmagá-la de vez. Ele enviou Bernardo ao apartamento de Sofia, com uma notificação de despejo forjada. O patrão cansou da brincadeira, disse Bernardo com um sorriso vitorioso, entregando o papel a ela com um gesto de desprezo. Você tem uma semana para desocupar o imóvel. Ou pode assinar este documento aqui, desistindo do desafio, e talvez ele reconsidere sua generosidade. O documento era uma confissão, escrita em linguagem jurídica, onde ela admitia ter problemas mentais, e pedia desculpas públicas a Damian. Era uma armadilha perfeita. Ou ela perdia a casa, ou perdia a alma. Qual seria sua escolha? A noite do grande evento no Teatro Municipal de São Paulo chegou como uma sentença final, pesada e inevitável. Para Sofia, escondida nos bastidores com o coração martelando descontroladamente contra as costelas, cada segundo parecia uma tortura. O som abafado da música clássica que vazava do salão era um prelúdio para sua execução pública. Ela vestia um simples vestido preto, emprestado pela esposa do padeiro, sentindo-se um pássaro assustado, em meio a uma revoada de predadores vestidos de gala. Cada risada cristalina que ouvia do outro lado da cortina de veludo soava como uma zombaria antecipada, um deboche cruel de seu destino. Na plateia, Damian Valdez circulava como um imperador em seu coliseu, recebendo elogios por sua generosidade, enquanto sua avó, Helena, sentava-se na primeira fila, os lábios movendo-se em uma prece silenciosa por um milagre que parecia impossível. Quando seu nome foi anunciado com uma inflexão de pena que cortou o ar, Sofia respirou fundo, o ar parecendo pesado e escasso. Ela caminhou para o centro do palco, cada passo uma batalha contra a vontade de fugir. O calor dos holofotes era ofuscante, transformando a plateia em um abismo escuro e silencioso, pontilhado pelo brilho ocasional de joias que pareciam olhos de feras na noite. Aproximou-se do imponente piano, de cauda, uma montanha negra que ela precisava escalar para encontrar sua salvação ou sua ruína. Sentou-se, ajustou o banco com mãos trêmulas que pairaram sobre o teclado de marfim. Por um instante fugaz, seus olhos encontraram os de sua avó, e naquele olhar silencioso, encontrou a força de uma vida inteira de amor e sacrifício. Ela tocou discretamente a pequena joia em sua gola, um gesto íntimo que a conectava com seu passado. Ela fechou os olhos, um ato deliberado para silenciar o mundo exterior e encontrar seu santuário interior. Os sussurros da plateia, a imagem do sorriso cruel de Damian,
O peso de anos de descrença e humilhação, tudo se dissolveu em um zumbido distante. Restavam apenas ela e as 88 teclas à sua frente. Um universo de som e silêncio esperando para nascer. As primeiras notas soaram hesitantes, quase tímidas, como os passos de uma criança aprendendo a andar em um chão desconhecido. Um murmúrio de pena e desprezo percorreu a audiência, uma onda de confirmação de suas piores expectativas. Damian, na primeira fila, cruzou os braços, seu sorriso se alargando em um triunfo antecipado. Aquele era o som do fracasso que ele havia comprado e orquestrado com tanto cuidado. E então, algo mudou drasticamente. Uma única nota, poderosa e cristalina, cortou o ar como um raio, calando todos os murmúrios e prendendo a respiração de todos. O que se seguiu foi uma cascata de sons, uma tempestade musical, que tomou o teatro de assalto com uma fúria avassaladora. Os dedos de Sofia, antes trêmulos, agora voavam sobre as teclas com uma velocidade e precisão que pareciam sobre-humanas, uma dança de paixão e dor. A música era selvagem, complexa, uma narrativa contada em fúria e delicadeza, tecendo a história de sua dor, de sua resiliência, a voz de sua alma finalmente liberta e gritando para o mundo ouvir. A performance era uma obra-prima de complexidade técnica e profundidade emocional, uma torrente que quebrava contra o coração de cada pessoa presente. O queixo de Damian caiu, o controle de sua expressão se desfazendo completamente. O sorriso confiante desapareceu de seu rosto, substituído por uma máscara de choque e pura incredulidade, seus olhos arregalados em pânico. Ele não conseguia processar o que estava ouvindo, seu cérebro se recusando a aceitar a realidade sonora que o envolvia. Aquilo não era o som de uma amadora, era o som de um gênio em seu estado mais puro e visceral. A plateia, que antes a julgava com pena condescendente, agora estava completamente subjugada, transportada pela força da música. Críticos renomados na audiência se inclinavam para frente em seus assentos, os rostos uma mistura de assombro e reverência. Sofia não estava apenas tocando notas, ela estava sangrando sua alma sobre o piano, transformando anos de sofrimento em uma beleza avassaladora e inesquecível. Quando a última nota ressoou e se dissolveu no silêncio absoluto, o teatro permaneceu imóvel por um segundo que pareceu uma eternidade. A quietude foi então quebrada por um único aplauso tímido, seguido por outro, até que o teatro inteiro explodiu em uma ovação de pé ensurdecedora e catártica. As pessoas gritavam, "Bravo!", assobiavam, muitas choravam abertamente, as lágrimas limpando o preconceito de seus olhos. Eram aplausos que vinham não apenas da admiração, mas do arrependimento profundo por terem duvidado. Sofia abriu os olhos, ofegante, as lágrimas escorrendo por seu rosto como um rio. Ela olhou para sua avó, que chorava de alegria, e para o professor Antunes, que sorria com um orgulho paternal. A humilhação planejada se transformou em um triunfo espetacular. Pálido de fúria, Damian se levantou, precisando desesperadamente retomar o controle da narrativa que escapava de suas mãos. Ele subiu ao palco, pegando um microfone com um gesto brusco. Incrível, uma performance comovente, cheia de paixão sem dúvida, uma imitação fantástica, devo dizer. Sua voz tentava soar calma, mas a raiva transparecia em cada sílaba. Mas infelizmente o desafio era sobre originalidade, sobre a criação de algo novo. Uma bela tentativa, Sofia, mas não foi o combinado. Ele estava tentando reescrever as regras no último segundo, diminuir o feito dela, transformar seu triunfo em um fracasso técnico. Era seu movimento desesperado para arrastá-la de volta para a lama, mas a plateia começou a vaiar, percebendo a mesquinhez da manobra. Antes que o caos se instalasse, uma voz calma e autoritária ecoou pelo teatro, cortando o barulho como uma lâmina. "O senhor está redondamente enganado, Sr. Valdez." Todos se viraram. O professor Antunes estava de pé, com um microfone em mãos,
sua postura ereta, irradiando dignidade. Eu sou Ricardo Antunes, maestro e professor de música aposentado. E posso garantir a todos que a peça que acabamos de ouvir não é uma imitação. É uma das composições mais difíceis já escritas. A Fantasia Sertaneja, uma obra-prima que se acreditava perdida há mais de 50 anos. Um novo silêncio chocado tomou conta do lugar. Damian olhou para o professor, o pânico começando a se instalar em seus olhos, pois não contava com uma testemunha tão credível e respeitada. O professor continuou, sua voz ganhando força a cada palavra como um crescendo em uma sinfonia. E tem mais. A senhorita Neves não apenas executou a peça com perfeição, ela a tocou de memória, sem partitura alguma. Uma proeza que apenas um verdadeiro prodígio, um talento geracional, poderia realizar. Damian tentou interromper, gritando que era um absurdo, uma conspiração armada. Mas Antunes não se abalou, seu olhar fixo e penetrante. Eu sei de tudo isso porque eu tive a honra de ser o primeiro professor dela. Eu a vi tocar esta mesma peça quando ela tinha apenas 10 anos de idade, pouco antes de ter que abandonar a música para ajudar sua família. A revelação atingiu a plateia como uma onda, recontextualizando toda a história. Ignorando os protestos cada vez mais desesperados de Damian, o professor Antunes se virou para Sofia com um olhar gentil. Minha querida, por favor, mostre a todos o seu amuleto da sorte, a joia que você está usando em sua gola. Lentamente, com os dedos ainda trêmulos pela adrenalina, Sofia desfez o fecho e segurou o pequeno objeto de prata na palma da mão. Uma câmera focou em close, e a imagem apareceu nos grandes telões ao lado do palco. Todos puderam ver claramente, em detalhes ampliados. Era um delicado asterisco por o broche por em forma de um pequeno piano de cauda, brilhando intensamente sob as luzes do palco. A plateia observava, confusa, sem entender a conexão daquela joia com a história que se desenrolava diante de seus olhos. Este objeto, disse o professor Antunes, sua voz agora carregada de uma emoção solene, não é apenas uma joia. Foi o prêmio principal, a medalha de ouro do Concurso Nacional de Jovens Talentos há exatos 18 anos. Sofia Neves, com apenas 10 anos, ganhou o primeiro lugar com uma performance que deixou todos os jurados em lágrimas. Ele fez uma pausa dramática, deixando o suspense pairar no ar, antes de olhar diretamente para Damian, com os olhos frios como gelo. Havia outro finalista naquele concurso. Um jovem arrogante que ficou em segundo lugar, consumido pela inveja. Um jovem que tentou sabotar Sofia nos bastidores. O nome daquele jovem, senhoras e senhores, era Damian Valdez. A revelação caiu como uma bomba atômica no teatro. O som coletivo de espanto foi ensurdecedor. Um rugido que abalou a estrutura do lugar. De repente tudo fez sentido. A humilhação pública, o desafio impossível, a campanha midiática para destruí-la, não era um capricho de um homem rico. Era uma vingança de quase 2 décadas, contra a menina que o havia derrotado, a menina que possuía o talento que ele nunca teria. A máscara de benevolência de Damian finalmente caiu, revelando o monstro invejoso e mesquinho que ele sempre foi. Ele ficou paralisado no palco, o rosto uma máscara de horror, exposto e nu diante do mundo inteiro. A verdade era avassaladora e inegável, e o silêncio que se seguiu foi o som de seu império desmoronando. De repente, uma mulher se levantou na plateia, a voz embargada, mas firme. Esse homem é um ladrão. Ele comprou o prédio da minha mãe idosa por uma ninharia, ameaçando despejá-la. Logo depois, um homem gritou de outra sessão. Ele faliu a empresa do meu pai com processos fraudulentos, nos deixando sem nada. Uma por uma, outras vozes se juntaram ao coro, rompendo anos de silêncio e medo. Eram as vítimas esquecidas de Damian, pessoas que ele havia esmagado em seu caminho para o topo, agora encontrando a coragem para falar, inspiradas pela bravura de Sofia. O evento que ele organizou para se promover,
havia se transformado em seu próprio tribunal público. A coragem de uma única pessoa acendeu a chama da verdade em muitas outras. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Em meio ao caos crescente, seguranças do teatro subiram ao palco e, de forma discreta, mas firme, escoltaram um Damian completamente catatônico para fora. Sua saída não foi a de um magnata, mas a de um criminoso sendo levado sob uma chuva de flashes e perguntas de repórteres que antes o bajulavam. Bernardo, seu cúmplice, que assistia a tudo dos bastidores com olhos arregalados, simplesmente desapareceu na escuridão, abandonando o navio que afundava sem pensar duas vezes. A lealdade comprada com dinheiro se desfez no primeiro sinal de desastre. A queda de Damian foi tão espetacular e pública quanto o triunfo de Sofia, uma justiça poética transmitida ao vivo para milhões de lares, provando que o predador havia se tornado a presa. Sofia então caminhou até o microfone que Damian havia largado no chão do palco. O teatro gradualmente se silenciou, todos os olhos se voltando para ela, a verdadeira protagonista da noite. Por muitos anos, começou ela, sua voz clara e firme, ecoando com uma força recém-descoberta, eu acreditei que a minha música havia morrido. Acreditei que meu lugar era no silêncio, nas sombras onde pessoas como ele nos colocam. Hoje, eu descobri que a música e a verdade nunca morrem. Elas apenas esperam pacientemente pelo momento certo de serem ouvidas. Suas palavras simples carregavam o peso de uma vida de luta e a leveza de uma alma finalmente livre, voando alto sobre as cinzas de seu opressor. Eu dedico esta noite, continuou ela, seus olhos encontrando os de sua avó em um mar de rostos, a todas as pessoas que foram forçadas a silenciar seus sonhos. A todos que foram levados a acreditar que não eram bons o suficiente para lutar. E acima de tudo dedico esta noite à minha avó, Helena, que foi minha orquestra inteira quando eu só tinha o silêncio, e que nunca deixou de acreditar em mim, mesmo quando eu mesma já havia desistido. Um novo tipo de aplauso começou, mais suave e profundo, um aplauso de solidariedade, respeito e amor. Ela desceu do palco e correu para os braços de sua avó, um abraço que continha anos de dor, sacrifício e um amor inabalável. Enquanto Sofia e sua avó se abraçavam, um advogado de direitos civis que estava na plateia se aproximou com seu cartão. Senhorita Neves, o que o senhor Valdez fez com a senhora e com todas essas pessoas é criminoso. Gostaria de representá-la, e a todos os outros que ele prejudicou, sem custo algum. Ele continuou, com convicção em seus olhos. Vamos garantir que a justiça seja feita, não apenas nos jornais, onde a memória é curta, mas nos tribunais, onde as consequências são permanentes. Sofia olhou para o cartão, depois para o rosto bondoso do homem, e assentiu com lágrimas nos olhos. A batalha no palco havia terminado, mas a guerra pela justiça estava apenas começando. A notícia se espalhou como um incêndio. Na manhã seguinte, o nome de Sofia Neves estava em todas as manchetes, não como a faxineira louca, mas como o prodígio redescoberto do municipal. Vídeos de sua performance tornaram-se virais, alcançando milhões de visualizações em poucas horas, com pessoas de todo o mundo se emocionando com sua história. As ações das empresas de Damian Valdez Desp encaram na abertura da Bolsa de Valores, e patrocinadores começaram a anunciar publicamente o rompimento de laços com ele. O império que ele levou uma vida para construir com crueldade e intimidação, começou a ruir em menos de 12 horas, provando que nenhuma muralha de poder é alta o suficiente para conter a avalanche da verdade. Enquanto o mundo de Damian desabava, Sofia preparava o café da manhã para sua avó em seu pequeno apartamento, agora seguro contra qualquer ameaça. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando o ambiente de uma forma que parecia nova e mais brilhante, como se o próprio mundo tivesse se reajustado. O telefone não parava de tocar com ofertas de gravadoras, orquestras sinfônicas e programas de televisão.
Ela sorriu. O mundo havia mudado da noite para o dia, mas ali, naquela cozinha simples com o cheiro de café fresco e o som da risada de sua avó, ela encontrou a paz que a fama jamais poderia comprar. Ela havia reconquistado sua própria vida, ela segurou o pequeno objeto de prata em sua mão, o metal aquecido pelo sol da manhã que entrava pela janela. Ele não era mais apenas um símbolo de um sonho perdido ou uma arma em uma batalha por justiça. Agora, era um símbolo de esperança, um lembrete de que mesmo na escuridão mais profunda, a luz de um único ato de coragem pode iluminar o mundo inteiro, inspirando incontáveis outras chamas. Sofia sabia que sua jornada seria longa e cheia de novos desafios, mas estava pronta. A faxineira havia saído de cena para sempre. A musicista, a guerreira, a mulher que encontrou sua voz, estava pronta para o seu próximo ato, com o mundo inteiro como seu palco. As semanas que se seguiram à noite no Teatro Municipal foram um turbilhão de mudanças sísmicas na vida de Sofia. O pequeno apartamento, antes um refúgio silencioso, tornou-se o centro de um universo em expansão. O telefone tocava sem parar com convites para entrevistas, propostas de gravadoras e mensagens de apoio de estranhos de todo o Brasil. Sofia, no entanto, moveu-se por tudo isso com uma calma recém-descoberta. Ela recusou a maioria das ofertas que prometiam fama instantânea, focando sua energia no que realmente importava. A primeira coisa que fez com o dinheiro do prêmio, que foi depositado em sua conta sem qualquer objeção, foi garantir que a cirurgia de sua avó fosse marcada no melhor hospital da cidade, com os melhores médicos disponíveis. Aquele ato simples e direto era a verdadeira vitória, o propósito de toda a sua luta. Dona Helena observava a neta com um orgulho que transbordava em seus olhos, agora mais brilhantes e cheios de vida. Minha menina, você não apenas salvou a minha vida com sua música, você devolveu a voz a si mesma, a voz que o mundo tentou lhe roubar por tanto tempo. Elas estavam sentadas na pequena cozinha, tomando café, enquanto o noticiário da manhã detalhava o colapso do Império de Valdez. A sua música foi a chave que abriu a prisão de muitas pessoas, não apenas a nossa. Você é mais forte do que imagina. Sofia segurou a mão enrugada de sua avó, sentindo a força que emanava daquela mulher frágil. A jornada tinha sido terrivelmente dolorosa, mas ali, naquele momento de paz, ela entendeu que cada lágrima e cada humilhação haviam servido para forjar o aço de sua nova identidade. O desmantelamento do império de Damião Valdez foi rápido e brutal. Com a enxurrada de denúncias que se seguiram à sua exposição pública, as autoridades abriram uma investigação criminal abrangente. As acusações iam de fraude imobiliária e coação a assédio moral e extorsão. Seus bens foram congelados, suas parcerias desfeitas, e os jornais que antes o celebravam como um gênio dos negócios agora estampavam seu rosto em manchetes sobre ganância e corrupção. Em poucas semanas, o homem que se via como um rei intocável tornou-se um pária, abandonado por todos os seus aliados de conveniência. Sua queda serviu como um poderoso lembrete de que a justiça, embora muitas vezes lenta e silenciosa, tem a memória longa e implacável, e que nenhuma fortuna pode comprar a impunidade eterna. Bernardo, o gerente da mansão, também enfrentou as consequências de sua lealdade cega e de sua própria crueldade. Várias funcionárias, encorajadas pela coragem de Sofia, apresentaram queixas formais de assédio e abuso psicológico contra ele. Demitido sem qualquer compensação, e com sua reputação em ruínas, ele desapareceu da cena, tornando-se uma nota de rodapé esquecida na grande história da queda de Damião. Sua punição não veio com o drama de um tribunal, mas com a quietude do ostracismo, um destino de irrelevância, que era, talvez, o maior medo de um homem que construiu sua identidade em torno do poder que exercia sobre os outros. Ele se tornou invisível, assim como tentou fazer com Sofia por tanto tempo, uma sombra sem nome e sem futuro. A cirurgia de Dona Helena foi um sucesso absoluto.
Sofia passou dias e noites ao lado de sua cama no hospital, lendo para ela, segurando sua mão, e às vezes, cantar, rolando melodias suaves que a ajudavam a dormir. Ver sua avó se recuperar, ganhar cor no rosto e força em sua voz a cada dia que passava, era o verdadeiro prêmio, a sinfonia mais bonita que ela já tinha ouvido em toda a sua vida. Durante aquele período ela encontrou um novo propósito. A música não era apenas uma forma de expressão pessoal, mas uma ferramenta de cura, uma ponte de amor que conectava sua alma da mulher que a criou. Aquele cuidado silencioso e devotado no quarto de hospital era a composição mais importante de sua carreira, uma melodia de gratidão. Após a alta de Dona Helena, Sofia tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Com a ajuda do advogado que a representava, ela usou a indenização substancial que recebeu do processo contra Valdez para comprar um antigo galpão abandonado em seu próprio bairro. O lugar era cinzento e esquecido, mas Sofia via além da poeira e do concreto. Ela via salas cheias de crianças aprendendo a tocar violino, jovens descobrindo sua voz no canto, e um grande salão com um piano de cauda no centro, acessível a qualquer um que tivesse um sonho, mas não os meios para realizá-lo. Ela não queria apenas uma carreira, ela queria construir um legado, um lugar seguro onde nenhum talento fosse silenciado pela falta de oportunidade ou de recursos financeiros. O professor Antunes se juntou ao projeto com o entusiasmo de um jovem em seu primeiro emprego. Ele se tornou o diretor pedagógico, ajudando a criar um currículo que não apenas ensinava técnica musical, mas também nutria a autoconfiança e a resiliência dos alunos. O que estamos construindo aqui, Sofia, é mais do que uma escola, é uma fábrica de esperança, disse ele, observando os primeiros operários começarem a reforma do galpão. Estamos dizendo a cada criança deste bairro que sua voz importa, que sua história merece ser contada, e que a arte pertence a todos, não apenas aos que podem pagar por ela em teatros luxuosos. A parceria dos dois, a jovem prodígio e o velho mestre, formou a base sólida sobre a qual a nova instituição foi erguida. A Fundação Musical Alma Livre foi inaugurada 1 ano após a noite no Teatro Municipal. O nome foi escolhido por Dona Helena, que disse que a música de Sofia havia libertado não apenas a alma dela, mas a alma de toda a comunidade. A inauguração foi evento simples, com música tocada pelos primeiros alunos e comida preparada pelos moradores do bairro. Não havia socialites ou magnatas, apenas famílias, crianças com olhos brilhantes e uma sensação palpável de comunidade e esperança. Sofia fez um discurso curto, mas poderoso. Esta casa não é minha, disse ela com a voz embargada de emoção. Esta casa é de todos vocês. É um lugar para encontrar a música que já existe dentro de cada um de nós. Com o tempo, a história de Damião Valdez se tornou uma lenda urbana sobre a arrogância e a queda, enquanto a história de Sofia Neves se transformou em um símbolo de esperança. Ele foi condenado a uma longa pena de prisão, perdendo não apenas sua fortuna, mas sua liberdade e seu nome. Da sua cela, ele via pela televisão as notícias sobre o sucesso da Fundação de Sofia, uma tortura diária que o lembrava de que o talento e a bondade que ele tentou esmagar haviam florescido em algo muito maior e mais duradouro do que seu império de ganância. A verdadeira CEO, no final, era ela, a gestora de um capital que ele nunca entendeu, o capital humano dos sonhos e da esperança coletiva. O advogado que a ajudou, Dr. Mendes, tornou-se um amigo próximo e um conselheiro da fundação. Ele a visitava com frequência, não apenas para discutir questões legais, mas para ouvir os ensaios e ver o progresso dos alunos. Um dia, ele trouxe um pequeno vaso de violetas para a sala dela. Sabe, Sofia, eu passei a vida lutando nos tribunais, usando a lei como minha arma. Mas você me ensinou que a arte pode ser a forma mais poderosa de justiça que existe. O gesto era simples, mas carregado de um respeito e admiração profundos.
Um romance sutil e discreto começou a florescer entre eles, baseado não em grandes paixões, mas em uma parceria de almas que acreditavam no mesmo tipo de mundo, um mundo mais justo e belo. 5 anos depois, a Fundação Musical Alma Livre era uma instituição de renome nacional. As paredes cinzentas do antigo galpão agora eram cobertas por murais coloridos pintados pelos próprios alunos, e a música ecoava pelos corredores do amanhecer ao anoitecer. Dona Helena, totalmente recuperada, administrava a pequena cantina da escola, o coração pulsante do lugar. Na noite do concerto anual, Sofia subiu ao palco para apresentar seus alunos. Ela usava um vestido simples, mas na gola, brilhando sob as luzes, estava aquele pequeno adorno de prata. Não era mais um lembrete da dor, mas um símbolo de seu propósito. Ao olhar para os rostos cheios de esperança de seus alunos, ela via a si mesma, a menina que quase se perdeu, e sentia uma gratidão imensa por ter encontrado o caminho de volta para a música e para si mesma. Nunca subestime o poder de um sonho esquecido, ou de uma voz que tenta se reerguer das cinzas. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, nas fortunas que acumulamos, ou nos impérios que construímos sobre o medo dos outros. Ela reside, na verdade, no talento que decidimos compartilhar com o mundo, na bondade que plantamos no coração das pessoas e no legado de esperança que deixamos para as futuras gerações. A história de Sofia nos ensina que a música mais bonita é aquela que cura, que une e que dá voz àqueles que foram silenciados. O maior patrimônio que alguém pode construir é uma comunidade fortalecida pelo amor, pela arte e pela coragem de transformar a dor em uma sinfonia de superação para todos.